Olá, aqui é o Everton e hoje é dia do Astral da Semana. Vou apresentar agora as posições astrológicas e as orientações para os signos para a semana de 13 a 19 de setembro. O Sol caminha do 20º grau ao 26º grau de Virgem, ingressando no terceiro decanato deste signo, regido duplamente por Vênus. Muitos que nascem aqui carregam a expressão da perfeição. A busca pelo aprimoramento e desenvolvimento de nossas competências técnicas e profissionais é o fundamento das futuras conquistas, mas é importante entender que nada pode ser perfeito, a não ser a perfeição orgânica da natureza. Ao nível humano, precisamos reconhecer a importância de sermos imperfeitos, para a partir desse reconhecimento começar algum processo de evolução possível. A Lua transita de Câncer a Libra, passando nos dias 14 e 15 pelo signo de Leão, nos dias 16 e 17 por Virgem e ingressa na Balança na sexta-feira, 18 de setembro. E assim se completa o hemisfério sul do zodíaco, aquele responsável pela constituição do eu. Aqui, de Câncer a Libra, temos o tema do processo de individuação sistêmica, que leva o sujeito da família de origem para constituir sua família a partir do relacionamento com outra pessoa. Momento de entender melhor a si mesmo, buscar suas origens para refúgio e orientação, buscar ajuda e se colocar a serviço na medida das possibilidades. Somente após tudo isso, podemos encarar melhor as questões relacionais. Trabalhe sua base psicológica. O nódo lunar ingressa no dia 14, no 24º grau de Gêmeos, que traz o seguinte símbolo sabeu: um jardineiro podando grandes palmeiras, trazendo a ideia básica de colocar sob controle o poder de expansão da natureza. Não me surpreende se a partir de agora consigamos ainda mais avanços no controle do coronavírus. Vamos ganhar confiança em nossas habilidades técnicas e vamos superar as adversidades desse ciclo. Em nossa vida individual é o mesmo. Esse é o momento de superação de inibições e de partir para cima dos seus objetivos usando todos os seus recursos. Mercúrio ingressa no segundo decanato do signo de Libra, a partir do 11º grau, para finalizar a semana no dia 19, sábado no 19º grau desse signo de ar. Esse decanato de Libra representa exatamente o fiel da Balança. Sua regência tripla de Vênus, Saturno e Urano traz à tona o tema das relações edípicas entre filha e os elementos paternos, o complexo de Eletra. Aqui, a triangulação simbólica encena temas de abuso, triângulos amorosos e negociações estressantes. A indecisão chega à sua apoteose, mas a mente que encontrar o critério ético correto vai procurar novos rumos a partir de agora. Vênus transita em Leão, passando do primeiro para o segundo decanato no dia 16, chegando sábado ao 14º grau do signo. Essa é uma posição poderosa, sob a regência de Sol e Júpiter. A semana tende a ficar mais caliente nos relacionamentos. Momento de tomar decisões e dizer a que veio. Não dá para se manter morno agora, frieza então nem pensar. Momento forte também para posicionamentos profissionais. Mire alto seus sonhos, que eles te levam ao seu desejo. Marte finalmente havia saído do 27º grau de Áries e entrado no 28º grau na semana passada. Mas como dia 9, Marte entrou em movimento retrógrado, agora no dia 15 ele volta ao 27º grau de Carneiro. Esse setor é poderoso e traz o símbolo sabeu de uma grande assistência confrontando o protagonista que lhe frustra as expectativas. A ideia básica aqui é a necessidade de preparação madura e de autocrítica. Portanto, esse é um momento de reflexão e análise, de preparação para a ação realizadora. Essa responsabilidade é nossa. Quanto mais autoconsciência, mais possibilidades de sucesso teremos. Contudo, a tensão inerente pode deflagrar conflitos, se reserve. Júpiter, um grande evento astrológico abrindo essa semana, dia 13, quando o grande benéfico entra em movimento direto, posto que estava retrógrado desde 14 de maio. Júpiter avança a partir do 17º grau de Capricórnio. Como esse grau carrega o simbolismo da manutenção da ordem, as instituições sociais que estruturam a complexidade da sociedade tendem a dar uma resposta positiva no sentido de sua habilidade em manter os indivíduos em proteção.
Ótima notícia para nós que estamos vivendo restrições em nossa vida cotidiana por conta do coronavírus e que há alguns meses não víamos a luz no fim do túnel. Esse grau também adverte contra o uso do poder para fins egoístas. Esse é o mau momento para a corrupção. Amém. Saturno permanece retrógrado no 25º grau de Capricórnio. Essa posição carrega uma dualidade interessante. Ao mesmo tempo em que se coloca no decanato da empiria e da busca racional e científica do conhecimento, esse grau nos revela os espíritos ocultos da natureza. Dessa forma, é na união dos conhecimentos empíricos racionais e simbólicos espirituais que um novo conhecimento humano poderá dar lugar a uma nova percepção da realidade. Vamos integrar estudo e meditação, matemática e canção, racionalidade e intuição. Precisamos ler as linhas e as entrelinhas da realidade. Essa é a construção da nova era. Urano ainda retrógrado no 10º grau de Touro, cujo símbolo sabeu, uma mulher regendo flores no seu jardim, carrega a ideia básica da necessidade do desenvolvimento dos poderes da mente, nos quais se baseia a consciência do ego. A chave aqui é a necessidade de trabalharmos o autocultivo, a percepção de si mesmo e de nossas necessidades básicas. Será mesmo que precisamos ir a um shopping center agora? Ou retomarmos as aulas presenciais para os nossos filhos? O desejo de liberdade pode fazer com que venhamos a transgredir os protocolos que ainda precisam ser adotados para o controle pandêmico. Como pode o homem querer controlar a natureza se pertence à natureza e não se controla? Evite aglomerar e tenha cautela. Netuno permanece retrógrado no 19º grau de Peixes, grau da entrega e integração ao todo maior, no decanato da necessidade das nossas aspirações e sonhos como motor para a realização. Minha gente, é sempre pesado o sono para quem não sonha. Aqui e agora o sonho é fundamental. Precisamos todos nós nos defrontarmos diante do todo que nos compreende, seja como nós denominamos isso. Deus, universo, natureza, não importa. É fundamental sonhar um sonho coletivo e perceber seu papel nesse todo. Ele é sagrado e fundamental para o todo. Honre o seu sagrado lugar no mundo agora. Estamos sendo chamados, no ano do julgamento do renascimento. Netuno, Poseidon e Holóco tocam as trombetas convocando todos nós. Nunca estivemos tão diante de Deus, universo, como agora. O que você deseja? Plutão ainda retrógrado no 22º grau de Capricórnio, lugar que reúne o ponto máximo de objetividade e capacidade de realização no setor que pede uma nova estética, nos liberta dos dogmas morais e nos coloca diante do mito do pai abusador e da filha abusada. Esse momento é de aprofundamento desse aspecto da masculinidade tóxica. Essa é a base de uma nova estética. Precisamos construir uma sociedade em cima da ressignificação do abuso, do estupro, características do processo de colonização a que todos os povos foram, em algum tempo histórico, submetidos. Uma nova organização social precisa emergir para dar conta dos desafios futuros, e nós, individualmente, precisamos investir na desconstrução dessa subjetividade tóxica para nos capacitarmos melhor a essas novas demandas. Com base nesse posicionamento planetário, eu criei um ranking astral, aplicando um índice de tensão astrológico, o ITA, que é uma variável, e quanto menor for seu valor, menos tensão. Portanto, quanto maior o ITA de um signo, mais tensa será sua semana. Nessa semana, o ranking astral ficou assim. Em primeiro lugar, nadando de braçada, o signo de Touro, com um índice de tensão astral variando de 4 a 6. Em segundo lugar, de menos tensão, Capricórnio, com um índice de tensão astral variando de 4 a 7. Em terceiro lugar, empatado, Virgem e Escorpião, com um índice de tensão astral variando entre 5 e 7. Em quarto lugar, Peixes, já entrando numa zona de neutralidade, com índice de tensão astral entre 5 e 8. Em quinto lugar, Gêmeos e Leão, índice de tensão astral 6 a 8, a chapa esquentando. Em sexto lugar, já com a chapa bem quentinha, com índice de tensão astrológico variando entre 7 a 9, Câncer, Libra e Sagitário.
E no grau mais tenso da semana, com a chapa bastante quente, com índice de tensão astrológico variando entre 7 a 10, estão Áries e Aquário. Vamos ver agora as orientações para os signos. Você pode aplicar as orientações de acordo com seu signo solar, signo ascendente e signo da Lua. Se você conhece seu mapa, o signo do regente do seu ascendente e qualquer signo com 2 ou mais planetas também são importantes. Áries, no topo da tensão, o ariano faz sua morada nessa semana. Ainda bem que são acostumados à luta, pois a retrogradação de Marte está te mantendo vinculado às questões estruturais maiores e que estão exigindo muito de você. Quem foi que disse que o ariano não tem consideração? O desejo de dar um bico nesse balde permanece à flor da pele, mas apesar de já estar há muito tempo lidando com essas demandas, elas estão te transformando para melhor. Quando se liberar desses desafios, entenderá o quanto eles foram escola. Assim é a vida, é uma escola, e você é guerreiro. Fale pouco, seja ponderado e diplomata. No amor se desenha um cenário propício, mas mantenha cautela, pois ainda tende a estar com muitas responsabilidades ou preocupações com relação a pessoas que ama. O começo e o final da semana são mais tensos. Talvez haja uma janela para o amor no meio disso. No mais, a luta continua. Touro está isolado na liderança do índice de tensão astrológico que elaborei, como o signo menos tenso no atual momento. Isso não significa que a vida não lhes seja menos desafiadora, mas que os taurinos tendem no momento a conseguir disponibilizar os melhores recursos subjetivos para a superação dos desafios conforme eles vão se apresentando. A percepção de que os profundos processos de transformação que todos nós estamos vivendo é um processo favorável pode ajudar a perceber que criar resistência ao que é mais forte do que nós é querer ser atropelado por esses processos. Eles são a base de uma construção mais sólida, que é na verdade tudo o que você deseja. O desenvolvimento de sua consciência social, a partir da noção da responsabilidade que você tem em ser uma pessoa melhor, para construirmos uma sociedade melhor, é o caminho da prosperidade. Sua espiritualidade está te protegendo, mas querendo ser cuidada, atente a ela. Espere um pouco mais antes de se aventurar no amor. Se for agora, vai se ferrar. É sério, me escuta. Daqui a pouco muda. Maior tensão na segunda e na terça. Gêmeos está saindo do centro da tensão e se deslocando para uma zona neutra, onde as coisas ficam mais equilibradas. O ciclo virginiano sempre é desafiador para Gêmeos, que também não curte crítica ao Léo, e aquele perfeccionismo todo também irrita o dinâmico geminiano. Além disso, sempre é uma fase de baixa energia e somatização. A parte intestinal tende a sofrer, especialmente se a alimentação estiver desgovernada e ou não estiver numa boa com a sua mãe. Em ambos os casos é fundamental um reposicionamento da sua parte. As situações mais kármicas e pesadas já estão mais conhecidas. Não é isso que mais te tensiona no momento. Sua principal tensão vem de Netuno, que lhe cobra um aprofundamento sobre sua espiritualidade. Você não tem que ser crente nem entrar para uma religião, mas precisa buscar uma percepção mais espiritual da vida. Se permanecer na superfície de si mesmo, lidará com vulnerabilidades emocionais e energéticas, com predisposição à ansiedade e pânico. Questões com águas, em geral, também sinalizam essa cobrança de aprofundamento espiritual. Contatos e romances estão bombando. Se deixar solto, pandemia nem existe mais para você. Tenha cuidado, em especial de quarta a sexta. Câncer. A chapa continua quente para o canceriano, mas o caranguejo também curte um verão, então pode se sair bem nessa semana desafiadora. As demandas estruturais, aquelas que envolvem setores da sua vida que estão passando por grandes transformações, continuam e continuarão cobrando muito do seu engajamento. Como as coisas não vão bem no terreno da sociabilidade, da comunicabilidade e dos afetos em geral, o amigo canceriano tende a achar, somando as coisas, que está tudo uma grande sofrência. Ele anda até reclamando de sua intuição, quando na verdade o grande responsável por seus equívocos é a sua imensa carência. Coloque a terapia em dia, vai se tratar porque assim ganhará bônus por cada autorresponsabilidade percebida nos erros cometidos. Ampliar a consciência dos seus padrões psicológicos e sistêmicos é fator de autotransformação positiva. Sua espiritualidade é poderosa,
e há um certo charme ainda disponível para você encontrar espaço para o seu showzinho. Semana começa mais positiva e termina mais tensa. Atenção! No mais, o drama da vida é seu arroz com feijão. Leão, outro signo que, junto com Gêmeos, se deslocou de uma situação de tensão para uma mais equilibrada. Os desafios maiores da vida, que geralmente estruturam toda a dinâmica do nosso dia a dia, apesar de ainda tensos, já disseram que vieram e então finalmente você se acostumou a eles e começou a usar sua criatividade para encontrar soluções em diferentes direções. Enfim, partiu em busca de novas atividades, caminhos e relações. Se ainda não partiu, não espere mais. Abençoe o velho e abrace o novo. Você ainda precisará trabalhar mais sua avaliação sobre gestão financeira. Não é hora de comportamento acumulador, ao contrário, quanto mais minimalista nesse sentido, melhor para você. Esse pode ser um bom momento para propagar suas ideias e negócios. A presença de Vênus aumenta sua aura carismática, promovendo boas oportunidades de lucro ou romance. A retrogradação de Marte também lhe está sendo benéfica, melhorando em geral sua energia até o começo de 2021. Se sentirá mais seguro e estável emocionalmente falando ao longo da semana. Mais favorável de segunda a quarta, aproveite. Virgem, assim como na semana anterior, apesar de alguma tensão no céu de Virgem, as condições positivas preponderam no ciclo. Deixando seu inferno astral para trás, nosso querido virginiano vai sentindo renovar o vigor e a disposição para o novo ciclo anual. Desapego é a palavra-chave do momento, pois todas as transformações que esteja lidando são favoráveis e encerrarão velhas portas que não são mais caminhos para você. Seja relacionamento, carreira ou qualquer outro tema, não vale mais a pena chorar pelo que se foi. Agora é sacudir a poeira e olhar com firmeza para a vida. Os dilemas afetivos e as dificuldades de comunicação são passageiros, mas persistem nessa semana. Não seja escravo do que fala, controle sua língua. Cuide de sua energia e espiritualidade, pois esse é o principal desafio atual e que você está literalmente ignorando, tão absorvido que estás nos dilemas mundanos. Mas eles são efêmeros e vêm e vão, enquanto o cultivo de nossas demandas espirituais fertiliza a personalidade, nos sincronizando com a nossa alma. Equilíbrio psicológico na semana como um todo, melhor momento de quarta a sexta. Parabéns e feliz novo ciclo. Libra. Como falei na semana passada, os librianos estão vivendo o ciclo do inferno astral, que é na verdade um momento de recolhimento e conclusão, uma preparação para o ciclo de renascimento com a chegada do aniversário. Portanto, nem pensar em se arriscar nas andanças da sociabilidade, que lhe seduz como um fauno com uma harpa fazendo uma melodia encantadora. O seu momento atual é de vulnerabilidade energética e psicológica, o que a torna hesitante e bipolar, além de baixar sua imunidade e lhe deixar propensa aos ataques virais. Segura a onda agora para curtir depois. O céu já não está tão desoladamente desafiador, apesar das tempestades e terremotos ainda assolarem suas estruturas. Boa parte dessa problemática pode ser resolvida trabalhando suas questões sistêmicas, familiares e edipianas. Precisa de muito apoio terapêutico, tanto os que estimulam a autoanálise e a racionalidade, quanto os que trabalham seu psicodrama de forma mais vivencial e simbólica. Cuidado com a impaciência e as explosões de raiva, pois atrairão o mesmo para você. Convites para encontros devem ser analisados com a devida cautela. A semana começa tensa, mas termina empoderada. Segura o impulso, logo chega a sua hora. Escorpião. Prepondera o equilíbrio no céu escorpiano. Esse signo, que é a verdadeira fênix do zodíaco, está experimentando um vigoroso processo de renascimento e renovação de sua pele. Muito do que está atravessando, na verdade, vai reconfigurar completamente sua percepção de si e seu propósito. Como possui uma poderosa intuição, você já sabe isso tudo, mas ainda se sente um pouco inseguro sobre essas mudanças, embora não admita isso. A expansão de sua consciência social e espiritual são chaves importantes para ancorar positividade, especialmente agora que as questões afetivas e os relacionamentos parecem estar passando por uma revolução. De um lado, você está precisando desenvolver a alteridade e aprender a se colocar no lugar do outro, mas de outro lado, sua parceria pode estar precisando de mais espaço para a própria individualidade,
e isso costuma lhe trazer insegurança. Se analisar bem, perceberá que na verdade essa possessividade é uma representação infantil do medo do abandono, esse sentimento familiar que insiste em não te abandonar. Trabalhe seu emocional e acesse sua imensa proteção. Terça e quarta exigem cautela. Sagitário, outro signo que há pouco esteve no top do ITA, Índice de Tensão Astrológico, mas que está começando a ver um novo horizonte raiando em sua jornada. Na verdade, o ciclo virginiano é muito superego para o sagitariano, com todas as exigências de planejamento e método, limpeza e atenção aos detalhes. Contudo, costuma ser uma fase de bastante energia e oportunidades na carreira. As tensões de sempre estão entrando em modo dane-se, o que em si representa o risco de retornarem ainda piores. Combata a sua tendência a mascarar suas angústias. Procure ajuda para se conectar na sua proatividade. Sem terapia, a tortura psicológica e a eterna insatisfação geral vão criar problemas para a sua saúde mental. Seu principal dilema continua sendo sua recusa em se aprofundar numa busca espiritual. Sagitário é o signo dos mestres do conhecimento, e ninguém chega a ser um mestre de nada se ficar no bunda lelê. Assuma seu lugar no mundo se responsabilizando por seu propósito. Bom momento nos afetos, com muita atração e convites para rolês. Pedir para curtir com moderação é pregar no deserto. Então se cuide, lembre que a Covid mata. Quarta e quinta estão tensos, atenção. Capricórnio, não fosse pelo mau momento lunar, Capricórnio estaria na liderança junto com Touro no ranking astral da semana. As oscilações emocionais e uma sensação de baixa de energia atrapalham a dinâmica rotina do capricorniano. Ainda estará hesitante, ponderando tudo ad eterno, o que te leva a perder seu foco e objetividade. Os afetos não estarão tão conectados ou estarão conflituosos. Marte também não lhe dará trégua até o ano que vem, tornando mais desafiador esse ciclo para quem nasceu entre 10 e 21 de janeiro. Contudo, o poder de transformação está em suas mãos. A direção que você tomar agora pode impactar os próximos 20 anos da sua vida. Repense suas estruturas e objetivos, redirecione sua energia e entenda definitivamente que o momento é de realizar a alma e não o ego. Nessa direção, tudo lhe será propiciado. Não é mais para permanecer em nenhum tipo de situação que não lhe diga nada. A hora é de buscar novas direções em caminhos próprios relacionados ao que sempre sonhou. O capricorniano é o autêntico self-made, aquele que se faz a si mesmo. Assuma seu lugar no todo. Aquário ainda no topo da tensão, juntamente com seu amigo Áries, mas tecnicamente falando, a situação aquariana é melhor do que a do parceiro. Suas habilidades intelectuais e comunicativas estarão mais harmonizadas para apoiá-lo em suas demandas cotidianas. Esse é, inclusive, um ótimo momento para o marketing pessoal, embora a maioria dos aquarianos não saiba como fazer isso. Bom momento para as pequenas viagens e escapadas à francesa, características desse sujeito singular. Boa energia e vigor em geral. Momento poderoso em termos de tomada de decisão e mudança de rumo de vida, especialmente para quem nasceu entre 7 e 20 de fevereiro. A sexualidade também estará intensificada, o que pode causar problemas, pois nem todo mundo quer transgredir a pandemia. As tensões estruturais maiores continuam trazendo inconstância, mas o principal desafio que se desenha ainda é você buscar uma nova forma de rendimento que seja ancorada em seus sonhos e talentos mais profundos. Não é mais tempo de fazer ninguém, agora é hora de você fazer a si mesmo. Semana praticamente toda tensa, até quinta. Quando sextar, melhora. Peixes, mais um que oscilou negativamente no nosso ranking astral nessa semana. De fato, as coisas ficaram um pouco mais tensas para o pisciano. Na verdade, o ciclo virginiano sempre é tempo de alteridade, de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro, etc. O parceiro se reveste de um poder especial, como fosse o dono da bola, e se bobear, acaba exigindo toda a sua entrega. Claro que renúncia é difícil, embora sua natureza doadora faz você dar primeiro e se questionar depois. Tenha cuidado para não ser usado. Suas relações não estarão tão sintonizadas com as suas necessidades e desejos. Assim, cresce o sentimento de desnutrição e carência emocional. Segure a onda e não se exponha. Aprenda a se posicionar, mesmo que isso implique em conflito. Em relação às grandes demandas, isse as velas, apronte as caravelas que o mar oceano te espera.
A vida, sempre generosa, mas nem sempre propícia, quer te apresentar o mundo e para isso só exige que você traga o seu sonho. A partir de terça, semana tensa com oscilações emocionais, mas mar calmo não faz bom marujo. São essas as orientações da astrologia para a nossa semana. Me segue no canal e não esquece de acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos. Semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos.